Olá, meu nome é William, eu sou empresário e trabalho há quase 3 décadas com tecnologia, informação e gestão. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é como escolher um bom sistema de gestão. O que um sistema de gestão tem e precisa oferecer para que eu consiga extrair dele o máximo de informações e índices possíveis, né? Eu vou tentar aqui, pessoal, não ficar usando muito nome comercial, sabe? Igual outros canais fazem, de falar, quais são os KPIs, né? Os famosos KPIs, na gestão da conta. Não, não. Eu vou no simples, nós vamos no básico aqui. Esse canal é dedicado a realmente aquelas pessoas que estão com necessidade, que precisam pôr a mão na massa e que estão perdidas nesse momento. Então não adianta a gente falar aqui de coisas mirabolantes, não, mas alguns termos técnicos, alguns nomes de relatório, você empresário não pode ignorar. Você tem que saber, você precisa saber, porque eles realmente são básicos. E isso depende do seu negócio. Não adianta eu chegar para vocês e falar de um bom sistema de software, um bom sistema de gestão, falar para vocês assim, olha, tem que ter um DRE, um DFC. Não. Se você não conhece nem o seu fluxo de caixa, nós estamos indo longe demais. Se você não tem o seu contas a pagar e o seu contas a receber lançado, tudo certinho ali, tudo bonitinho, não adianta nem eu falar de outras coisas, ok? Então vamos lá, sem enrolação. Vamos falar aqui ó, de 3 coisas principais que você precisa ter no seu software, num bom software, para que você tenha uma gestão eficiente. A primeira delas, o controle do seu estoque. Se você não tem o controle do seu estoque, você está perdendo dinheiro e o seu dinheiro está indo ralo abaixo. Mas por quê? Muito simples. O empresário, ele funciona como se fosse um banco. O que é um banco? Ele tem um dinheiro. Você vai lá, empenha o seu dinheiro em produtos, em serviços e outras coisas, e você estoca. Então agora você já não tem mais o dinheiro, você tem um estoque. E você vai tentar transformar esse estoque em mais dinheiro. Tô certo? Não é isso? Então, se você não controla o seu estoque, você não controla o seu dinheiro. Já começa por aí. Se você não sabe exatamente quanto você tem de estoque, e se você não está controlando a entrada e a saída do seu estoque, já começou aí o primeiro furo, o primeiro gargalo. É onde você vai perder mais dinheiro na sua gestão. O segundo ponto. O segundo ponto é se você não tem uma boa gestão dos seus participantes, né? Dos seus clientes, dos seus fornecedores, você também já está um pouco perdido. Porque se você não tem um cadastro com os seus principais clientes, mas você pode falar assim, William, mas eu sou uma lojinha na beira da rua aqui, e aqui passa milhões de pessoas todos os dias. Eu não conheço a maioria das pessoas. E é a realidade, tá? Nós não vamos conhecer a maioria das pessoas, mas você sempre tem aqueles clientes que são os clientes especiais, aqueles clientes que retornam, aqueles clientes que buscam o seu negócio. E você precisa conhecer esse pessoal. Então, tenha um cadastro. Você precisa ter, no mínimo, alguns clientes cadastrados. E esse cadastro tem que te oferecer não só os dados, alguns dados como telefone, poxa gente, telefone, um WhatsApp, um endereço, um nome, um apelido dessa pessoa. Para que isso? Para que você saiba quem é essa pessoa e para que você possa entrar em contato com essa pessoa. Gente, é dinheiro, nós estamos falando de dinheiro. Se você tem um cadastro, você tem um produto, você precisa vender, e você sabe que essas pessoas têm potencial de compra, pô, você tem então uma grande ferramenta na mão. O teu sistema que tem que te oferecer isso, ferramentas para que você possa pesquisar e saber quem são os seus clientes e para que você possa entrar em contato. Então, a segunda dica de um bom sistema é isso. Você precisa ter essa gestão desses clientes e alguns campos de informação para que você possa buscar esses clientes.
E a terceira coisa aí, o que é de mais importante dentro de um sistema de gestão? É você poder extrair relatórios com, no mínimo, alguns parâmetros que você precisa conhecer. Quais são esses parâmetros? Então, você precisa de um relatório de contas a receber, um relatório de contas a pagar, a sua posição atualizada de estoque, as suas vendas do dia e o seu caixa. Então, você precisa de pelo menos esses 5 relatórios. Aí você vai falar assim, William, mas você não falou nem de fluxo de caixa. Não, porque se você não tem um contas a pagar, você não tem um contas a receber, o fluxo de caixa é a soma desses dois. E se você não tem o fechamento do seu caixa, o controle do seu caixa diariamente, com a posição do que seus funcionários, ou mesmo do que você colocou no caixa, você também já não tem esses dados. É muito comum. O empresário hoje, ele está lá trabalhando, entrou R$ 100, chegou a hora do almoço, ele precisa comer, ele puxa do caixa os R$ 100, vai lá e compra a marmita, compra o salgado, o lanche dele, e almoça. Volta com o troco, coloca dentro do caixa. E não registra esse gasto. Chega no final do dia, ele vai lá e olha quanto tem, pega esse dinheiro, põe no bolso e vai embora para casa. E assim ele vai. Chega no final do mês, ele não geriu nada disso, ele não sabe nem quanto ele gastou, qual é o custo operacional dele ali no final. E ó, eu já estou avançando um pouco mais. Então, vamos voltar um pouco aqui. Então, esses 5 relatórios, se você tem o seu caixa, você sabe o que entrou, o que saiu no seu caixa, você tem lá a sua posição de estoque, então você sabe que você pode fazer dinheiro ou que você precisa comprar, beleza? Porque a gestão também do seu estoque vai um pouquinho mais longe. Você pode ter lá a sua gestão para você também poder conhecer e saber o que você precisa comprar. Isso é uma boa gestão. Né? Começa por aí. Se você tem uma boa gestão do estoque, você tem uma boa gestão de compras. Se você compra bem, você vende bem. Um dos segredos, né, da tecnologia e da venda, né, é isso, comprar bem para vender bem. E aí você tem lá o seu contas a pagar, o seu contas a receber, que é o que vai te dar um possível fluxo de caixa, né? Vai dizer para você, se você tira lá um relatório de contas a pagar, fala assim, olha, eu lancei tudo, paguei R$ 9.000 esse mês. Puxa lá o seu contas a receber. Recebi 10 mil. Pô, a diferença é de R$ 1.000. Sobrou, né? E aí, o que eu vou fazer com esses R$ 1.000 que sobrou, né? Mas a gente vai chegar mais longe aí. Depois, nos próximos vídeos, nós vamos detalhar ainda mais isso aqui. Sobrou, né? E aí, e agora? Mas aí, pelo menos, você já tem essa noção. E aí, portanto, você consegue ir encaminhando tudo isso. E aí, resumindo aqui, então, o que um bom sistema de gestão tem, no mínimo, para oferecer? São os controles, é a gestão fácil. É claro que existem muito mais coisas, muito mais detalhes aí. Se ele vai funcionar no seu computador ou não, se ele está instalado no seu computador ou não, se ele vai ser na nuvem, né? Se ele é um aplicativo que funciona no celular. E aí a gente começa a detalhar e entrar num universo gigantesco de opções, de variedades. Mas, em resumo, um bom sistema de gestão, ele tem ainda um último toque, que é o toque onde todas as outras coisas se quebram. Se você tem um sistema de gestão, mas esse sistema de gestão ele não te dá o suporte, então provavelmente você vai ter muita dificuldade ou não vai conseguir utilizá-lo. A chave de todo o negócio, e não é só para o sistema de gestão, digo isso até para a sua empresa mesmo, é você ter atendimento. Se você não tem um atendimento, se você deixa o seu cliente órfão, né, na hora de ter uma informação, na hora de fazer alguma coisa, você está jogando dinheiro fora. Você simplesmente não vai conseguir. Tá? Então, a última das coisas que um bom sistema de gestão precisa, e isso já não é tecnológico, né? Eu estou colocando aqui um plus. Qual é o plus? O plus é exatamente isso. Avalie bem na hora de pesquisar um bom sistema de gestão. Tem atendimento? Tem suporte?
Como que o suporte funciona? É via telefone? É via e-mail? É via WhatsApp? Olha, eu tenho necessidade de atendimento muito rápido, porque o meu fluxo é muito rápido. O atendimento é só por e-mail. Já não vai funcionar. Pensa no seu dia a dia. Ah, te oferecem um sistema que você abre lá o chamado, mas o chamado demora um dia para a resposta. Você pode ficar um dia sem emitir cupom fiscal, sem emitir uma nota, sem atender um cliente, né, sem fazer os lançamentos no sistema. Não dá, né? Então, o diferencial de toda e qualquer empresa, né, é o atendimento, é o suporte para aquilo que você está contratando, para aquele produto ou serviço que você contrata. Beleza? Se você gostou desse nosso conteúdo, clica aqui no curtir, se inscreve, manda aí para o seu amigo, para o seu gerente, para o seu patrão, para o seu vizinho, para sua mãe, para o seu pai, para toda pessoa que tem dificuldade ou está pensando aí em contratar um sistema de gestão. Se você gostou do nosso conteúdo, o nosso conteúdo é todo voltado para finanças, gestão e software. Todas as tecnologias embarcadas. Se você tem uma sugestão para a gente, deixa aqui nos comentários. Diz aí para a gente o que você quer saber, qual é a sua dúvida entre gestão, software e todo mundo empresarial.